Oi, eu sou a Adri Toigo, do canal Educação Física com Vinho, e no vídeo de hoje a gente vai falar se muda alguma coisa no resultado do levantamento terra treinando calçado ou de pé descalço. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos. Tá, parei. Mas falando sério, se tu quer saber se tem diferença no desenvolvimento da força e da potência durante o desempenho no levantamento terra, comparando treino calçado ou com o pé no chão em diferentes percentuais de um RM, fica comigo que esse vídeo é pra ti. Produção, trabalha e roda logo essa vinheta! Faleceu. Teve votação na batalha de artigos no nosso perfil no Instagram, @eficonvinho, e com 60% dos votos, o artigo vencedor dessa batalha foi escrito por Hammer e colaboradores, intitulado Shot vs Barefoot Effects on Force and Power Development During a Conventional Deadlift. Ele foi publicado no Journal of Strength and Conditioning Research em 2018, volume 32, número 6, páginas 1525 a 1530. O artigo vencedor tem tudo a ver com biomecânica, então eu nem preciso te dizer que eu adorei ler e vir aqui para te explicar. E por sinal, para isso eu vou usar um diagrama V. Aliás, se tu quer aprender a interpretar artigos usando essa ferramenta bacaninha, eu te ensino nesse vídeo aqui. Questão foco. A questão foco desse artigo é: quais os efeitos cinéticos de diferentes condições de calçado, ou seja, com ou sem calçado, no desenvolvimento da força vertical e da potência durante o levantamento terra convencional? Especificamente, os autores quiseram ver se teve variação nessas mesmas condições no pico de força de reação do solo, no pico de potência, na taxa de desenvolvimento de pico de força, no tempo até o pico de força e no centro de pressão nos eixos antero-posterior e médio-lateral em diferentes percentuais de 1 RM. Visão de mundo. O levantamento terra é um exercício em cadeia cinética fechada, multiarticular, que envolve o movimento de uma barra estacionária desde o chão até a extensão dos quadris e dos joelhos. Nos domínios da força e condicionamento, o levantamento terra é uma parte importante de um programa de treinamento de atletas para o desenvolvimento da força e da potência na cadeia posterior, formada pela musculatura lombar, quadris e isquiotibiais. Princípios. O primeiro princípio diz que nas competições de levantamento de peso, o levantamento terra é o último dos 3 levantamentos avaliados. Já na reabilitação, o levantamento terra, assim como as variações, fazem parte dos protocolos de reabilitação, tanto pós-procedimentos cirúrgicos, como não cirúrgicos da coluna lombar, do ligamento cruzado anterior e dos isquiotibiais. Tem uma discussão, tanto no agachamento como no levantamento terra, em relação a fazer os exercícios de tênis ou de pé no chão. Os pesquisadores em treinamento esportivo e os profissionais da indústria têm defendido que os calçados para praticar levantamento de peso devem ter um solado não compressivo, ou então que os praticantes treinem somente de meia ou de pé descalço. A justificativa para isso é tentar manter uma base estável que promova uma transmissão de força efetiva do chão para a barra. Além disso, tem uma turma que defende que os tênis de solado macio, tipo tênis de corrida, por exemplo, atrasam a transmissão de força e criam instabilidades, alterando a direção da força de reação do solo e comprometendo a performance do levantamento, seja ele qual for. Shorter e colaboradores, em 2015, fizeram uma meta-análise que é o padrão ouro nos estudos epidemiológicos e viram que quando sujeitos usam tênis de sola macia e fazem um levantamento terra a 80% de um RM, eles produzem maiores picos de potência e força de reação do solo do que quem treinava com uma sola que eles chamavam de minimalista, tipo tênis de sola reta, sem nada de amortecimento. Obrigada!
Traduzindo, é esse mesmo, porque eu não posso fazer propaganda aqui no canal para quem não nos deu jabá. Mas voltando, esses autores encontraram que quem estava treinando com tênis de sola macia tinha uma maior excursão do centro de pressão do que quem treinava com tênis de sola reta ou de pé descalço. Essa excursão é movimento que pode ser tanto antero-posterior quanto médio-lateral. Ah, e antes que eu me esqueça, tudo que eu tô dizendo aqui tá referenciado no artigo que eu vou te deixar no primeiro comentário fixado. Ou seja, não são afirmações nem minhas, nem do Prof. Gru. Então, se quiseres saber quem são os donos dessas ideias, vai lá e dá uma conferida. Mas voltando, Grimshaw e colaboradores, em 2007, citaram uma cambada de outros autores que também mostraram que tem diferenças cinemáticas significativas entre o back squat, que é o agachamento com a barra nas costas, e o levantamento terra, indicando que o que vale para o agachamento não é totalmente relevante para o levantamento terra. Será que é isso mesmo? Conceitos. As palavras-chave desse estudo foram levantamento terra, produção de força, calçado esportivo e treinamento com pés descalços. Evento. Esse foi um estudo transversal feito para quantificar os efeitos da cinética do levantamento terra em duas condições. Calçado, que vai aparecer em alguns gráficos que eu vou te mostrar, como S, que vem do inglês should, e descalço, que vai aparecer como US, de unshould, em diferentes percentuais de uma repetição máxima ou 1 RM. Se tu quiser entender melhor como esse tipo de estudo é realizado, eu vou te deixar um card para um vídeo aqui em cima que te explica o que é um estudo transversal. Os dados foram coletados em 3 sessões separadas por 72 horas. Na primeira, os sujeitos passaram pelo teste de 1 RM e nas outras 2, eles fizeram as coletas de dados, sendo que em cada uma delas o sujeito fazia o teste nas 2 condições calçado e não calçado e 60% e 80% de 1 RM. O que variava é que quem começou calçado, na próxima sessão de coleta começava descalço e vice-versa. Durante essas 2 sessões de coleta, o sujeito realizava uma série de 4 repetições de levantamento terra com pegada pronada em cada uma das 2 condições, calçado e pé descalço, nas 2 intensidades, 60% e 80% de 1 RM, totalizando 4 séries de 4 repetições por sessão de coleta. O detalhe foi o seguinte: o sujeito que começou calçado na primeira sessão, começou de pé descalço na segunda e vice-versa, como eu já tinha te falado. Quando isso é feito, pode ter certeza que é para evitar viés. Outro lance interessante foi que os sujeitos usaram o tênis deles mesmos, desde que fosse de solado macio, ou seja, não podia ser o tênis aquele de sola reta que a nossa amiguinha citou lá no início do vídeo. A condição de pés descalços era pé no chão mesmo, nada de meia. Credo! Mas eu ainda não falei quem foram esses sujeitos. Foram 10 homens com idades entre 20 e 33 anos, média de massa corporal de 78,7, mais ou menos 11,5 quilos, média de estatura de 175,8, mais ou menos 8,2 centímetros, e média de quilagem no teste de 1 RM de 155,8, mais ou menos 25,8 quilogramas, com pelo menos 2 anos de treinamento, usando o levantamento terra convencional e que usaram intensidades máximas e submáximas como parte do programa de treinamento normal deles, o que quer dizer que esses caras estavam acostumados a treinar pesado e, obviamente, esse povo não podia estar lesionado. Tipo isso. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Deu? Adiante. Na primeira sessão, o sujeito realizou o teste de 1 RM para o levantamento terra com supervisão de um treinador certificado pela Federação Australiana de Levantamento de Peso. Os caras foram instruídos a não usarem cafeína, nem a treinar nas 24 horas antes do teste.
Depois, eles foram sorteados quanto à condição da primeira sessão de coleta, ou seja, se eles iam começar com tênis ou de pé no chão. Na segunda sessão, como eu já te falei, eles invertiam. Para o teste de um RM, o protocolo foi o seguinte: aquecimento de 8 minutos, sendo 2 na bicicleta ergométrica, e os outros 6 minutos fazendo séries de alongamentos dinâmicos pré-estabelecidos para todo mundo. O teste de um RM foi feito com o voluntário calçado. Depois, foram feitas de 5 a 10 repetições com uma barra de 20 quilos, seguidas do tempo para carregar as anilhas. 4 a 5 repetições com 70 quilos. Isso deu mais ou menos 40 a 60% de um RM predito, com um intervalo de 3 minutos. Uma repetição a 70 a 80% de um RM predito, com um intervalo de 3 minutos, mais uma repetição a 90% de um RM predito, com um intervalo de 3 minutos, até completar 6 tentativas, sempre respeitando esse intervalo de 3 minutos entre as tentativas. A repetição máxima foi estabelecida quando a carga foi efetivamente levantada imediatamente antes da falha. E o levantamento terra foi considerado completo quando se observava a extensão do quadril e do joelho. A única ajuda que o sujeito teve foi passar giz na mão para evitar que a barra escorregasse por causa do suor. Mas eles não usaram nada mais, nem cinta de proteção lombar, nem coisa nenhuma. Agora eu vou explicar como é que foi a coleta. Os voluntários faziam um aquecimento padronizado e fizeram a seguinte sequência: 5 a 10 repetições com a barra de 20 quilos, seguida do tempo de carregar as anilhas, 5 a 6 repetições com 30% de um RM, seguido de 1 minuto de intervalo. Isso foi o aquecimento. Depois, 4 repetições de 1 RM, seguido de 3 minutos de intervalo. E 4 repetições a 80% de um RM, seguido de 5 minutos de intervalo. Depois desse intervalo, essas duas últimas coletas eram repetidas usando a outra condição. Então, se começou calçado, repetia o protocolo para descalço ou vice-versa. Os pesquisadores pediram para os caras fazerem a fase concêntrica o mais rápido possível. Registros. A força de reação do solo foi avaliada para cada tentativa, com os participantes apoiando os 2 pés em uma plataforma de força Kistler acoplada a um computador com o software Nexus com uma taxa de amostragem de 1000 Hz. Esses dados passaram por filtragem e só depois foram usados para calcular o pico de força vertical, a força de reação do solo e a excursão do centro de pressão nas direções antero-posterior e médio-lateral. Já o pico de pressão foi obtido usando a ferramenta GymAware Power Tool 5. Todos esses dados foram coletados na fase concêntrica do levantamento terra, porque é nessa fase que a força e a potência são desenvolvidos nesse exercício. Transformações. Primeiro, os caras fizeram um cálculo de tamanho de amostra para garantir um poder de 0,8 para análise estatística. Depois, fizeram uma nova para medida repetida de 3 fatores para determinar os principais efeitos da sessão, calçado descalço ou intensidade 60% a 80%, e se tem interação sessão por calçado, sessão por intensidade, sessão por calçado e por intensidade, e finalmente calçado por intensidade. Olha quanto cruzamento! Feito isso, eles rodaram um teste pós-hoc de Bonferroni para minimizar a chance dos erros tipo 1. A interpretação do tamanho do efeito foi feita de acordo com Cohen, 1998, que estabelece um efeito pequeno para 0,1 a 0,059, médio de 0,6 a 0,139 e grande de 0,14 para cima. Tudo isso feito com base em P menor do que 0,05. Agora vamos ver o que aconteceu. Primeiro, eu vou começar explicando a relação entre as médias das variáveis coletadas em relação a tá de tênis ou de pé no chão. É fato, eles pisaram na plataforma de força, não era exatamente no chão. Mas eu acho que o povo está entendendo. Olha para cá, já dá para ver um resultado interessante nesse asterisco aqui no gráfico.
ele mostra que deu diferença estatisticamente significativa na taxa de desenvolvimento de força nas duas condições, e a barra mais alta mostra que a força foi desenvolvida pelos sujeitos que estavam de pé no chão. Agora olha para esse outro gráfico. Também teve diferença estatisticamente significativa favorável para a condição pé no chão para o deslocamento do centro de pressão médio-lateral. Não entendi nada. Cala a boca, Magda! Que isso, editor? O que tu não entendeu? Sim, é mesmo. Só que olha a variável, deslocamento médio-lateral do centro de pressão. Isso quer dizer que quem está calçado meio que desequilibra mais do que quem está de pé no chão. E isso compromete mais a estabilidade durante o levantamento terra. Por isso que a diferença acaba mostrando que segue sendo melhor treinar de pé descalço, pelo menos em relação a essas duas variáveis. Agora vamos analisar o resto. Não teve diferença estatisticamente significativa em relação a estar de tênis ou de pé descalço para pico de força, tempo até o pico de força, pico de potência e deslocamento antero-posterior do centro de massa. Nossa! Agora vamos falar das relações quando a gente compara as intensidades de 60% e 80% de um RM. Olha para essa tabela aqui. Os efeitos da intensidade foram estatisticamente significantes para pico de força, com valores mais altos a 80% de um RM, e no deslocamento antero-posterior do centro de pressão, também com valores mais altos a 80% de um RM. Isso quer dizer que mesmo que o pico de força seja maior a 80%, independente de estar calçado ou de pé no chão, esse balanço também aumentou. Basicamente isso. Nas outras variáveis, não teve diferença estatisticamente significativa em relação à intensidade. E aquele cruzamento entre seção, calçado e intensidade do RM, que eu te mencionei lá no evento, também não mostrou diferença estatisticamente significativa. Olha, dificilmente em pesquisa tanto faz. Vamos discutir esses resultados, lembrando que o objetivo do estudo foi determinar possíveis diferenças cinéticas em diferentes condições. Tênis ou pé descalço no levantamento terra convencional, com pegada pronada, especificamente durante a fase concêntrica, usando intensidades submáximas de 60% e 80% de um RM. A análise dos dados mostrou efeitos entre estar de tênis ou de pé no chão, na força de reação do solo e no deslocamento médio-lateral do centro de pressão, com levantadores de peso americanos, aplicando força no chão numa taxa mais rápida. A taxa de desenvolvimento de força foi medida como sendo uma das principais variáveis para investigar crenças baseadas no conhecimento anedótico, que é aquilo que as pessoas entendem como verdadeiras, baseadas, por exemplo, nas suas próprias experiências pessoais. Faz tempo que o povo treina dizendo que percebe uma certa desconexão entre o chão e o pé quando tá com um tênis de solado macio. Isso que eu tô dizendo já foi dito por diversos autores que fizeram estudos anteriores e estão citados nesse artigo. Esse pressuposto de que levantar peso com um tênis de solado macio tá baseado nessa sensação de desconexão que os levantadores de peso percebem entre o pé e o chão quando estão de tênis com solado desse tipo, tem como justificativa assumir que o tênis de sola macia produz instabilidade ou desequilíbrio porque essa sola tem que ser comprimida antes da transferência efetiva da força ser feita entre o pé e o chão. E aí eu vou te dar uma interpretação minha. É que eu acho que isso acaba diminuindo a força de reação do solo, que é a força que efetivamente ajuda a levantar o peso. Então, se o cara tem um atraso na força de reação do solo, o levantamento vai ficar prejudicado. No caso desse artigo, os resultados parecem confirmar essa impressão que os levantadores de peso já tinham, mas eu vou fazer algumas ressalvas para vocês entenderem que nem tudo que parece é.
Primeiro, não é porque deu esse resultado aqui no artigo que vale para todos os exercícios, para todas as situações ou ainda para todas as pessoas. Segundo, a força estatística desse estudo, que foi calculada, ficou entre fraca e média. E terceiro, não teve interação entre as variáveis tênis pé descalço e as intensidades de um RM. Por tudo isso, ainda não dá para garantir uma vantagem de treinar numa condição em detrimento de outra. Parece que treinar de pé descalço ou com tênis duro de sola reta oferece uma melhor estabilidade. Mas naquelas, né? Até porque eu não encontrei nenhuma informação no artigo em relação à pisada dos sujeitos que foram avaliados. A gente não sabe se todo mundo tinha o mesmo tipo de pisada e se eventualmente pessoas com diferentes tipos de pisada não teriam resultados diferentes. Desculpa aí, autores, mas eu sou a chata dos artigos. Outro ponto que merece atenção é que os autores só coletaram dados cinéticos. A gente não sabe o que aconteceu do ponto de vista cinemático. Isso seria importante justamente para saber se a compressão da sola macia do tênis está realmente correlacionada com a força de reação do solo mais lenta na condição calçada. Além disso, com o tempo até o pico de força estatisticamente significativo só em relação à intensidade de um RM, poderia parecer que a duração da fase concêntrica do levantamento terra não seria afetada pela condição calçada e que qualquer atraso na força de reação do solo no início do levantamento pode ser superada durante a fase concêntrica. Pois é, não foi medido, então não tem como saber, é só especulação. Asserções de valor. Não teve diferença estatisticamente significante nos picos de força vertical e de potência, mas não dá para desconsiderar que os valores foram mais altos a 80% de um RM. Eu chamo isso de tendência, tipo, não teve diferença estatisticamente significativa, mas teve uma tendência maior para essas variáveis numa determinada condição, o que não dá para ser desconsiderado. Mas vamos lá! Potência é força vezes velocidade e pode ser gerada mais facilmente com cargas mais leves e velocidades maiores, apesar do pico de força ser menor. Os dados de velocidade obtidos nesse estudo mostram um aumento de 20% na velocidade da barra em comparação a 80% de um RM, enquanto os dados de força de reação do solo mostram um aumento de 9% no pico de força vertical no levantamento terra a 80% de um RM. Se a gente for pensar na relação impulso-momento, que a gente estuda na biomecânica, esses valores mostram um aumento proporcional da força com a diminuição da velocidade, o que explica a similaridade nos valores de pico de potência. Outro detalhe é que alguns sujeitos de pesquisa reclamaram da pegada pronada do levantamento terra durante a coleta de dados. Eles tinham que usar essa pegada por causa da padronização do movimento durante a coleta. Acontece que a maioria dos caras estava acostumada a fazer esse exercício com pegada alternada. E isso pode gerar uma especulação se a pegada não podia ter interferido na velocidade do levantamento e até mesmo na técnica. Nas medidas da trajetória dos centros de pressão durante o levantamento terra, teve um deslocamento antero-posterior com efeito significante em relação à carga e a um deslocamento médio-lateral com efeito significante em relação a estar calçado, que dá para interpretar que quanto maior o deslocamento, maior o desequilíbrio. Então, nesse caso, a vantagem foi fazer o levantamento terra de pé no chão. Para a gente entender o porquê disso, eu teria que explicar alguns aspectos da área do comportamento motor e aí esse vídeo ia ficar gigante. E, aliás, ele já deve estar grande pra caramba. Asserção de valor. Não existe mundo perfeito na pesquisa científica. O exercício de levantamento de peso tem um monte de variações, tipo terra, o sumô, o snatch, ou pegada pronada, pegada alternada, equipamentos como as barras, sandbags, cinta abdominal, kettlebell e por aí vai. Outra possível limitação é a questão da preferência da pegada, e sobre isso a gente já conversou. Mas não é por isso que o artigo não tem valor.
Para a gente terminar, esses resultados são bem interessantes porque é essencial, tanto na reabilitação quanto na performance relativa à força e à potência e ao condicionamento, usar práticas baseadas em evidências para evitar machucar as pessoas e para melhorar os resultados. O fato é que os caras desenvolveram mais força de pé descalço e desequilibraram menos. Se ficou alguma dúvida ou se tu quer deixar uma contribuição para esse assunto, deixa aqui nos comentários ou manda nem que seja um emoji para ajudar o nosso engajamento. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos que trabalham em academia ou gostam desse assunto. E se tu quiser ter um gesto de carinho com a gente, te inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos e deixa o teu like. Isso tudo é gratuito para ti, mas pra gente é um baita presente. Outro jeito de nos ajudar, se tu puder, é mandar um agradinho pra gente aqui pelo nosso Pix. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!